Olá, pessoal. Professor Marcelo Honório. Vamos fazer agora a correção da questão número 33 da prova modular do concurso de admissão do SPSEX 2024-2025. Vamos lá? Na ilustração abaixo, considere que cada semicircunferência representa o raio de uma espécie química. São ilustrados os raios de átomos neutros e de íons. As espécies representadas foram genericamente denominadas 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Com base na comparação entre os pares de raios da ilustração, a alternativa que apresenta espécies químicas que podem ser representadas adequada e respectivamente pelos pares 1 e 2, 3 e 4 e 5 e 6 é, então aqui no quadro, é fornecido um conjunto de respostas para cada item, mostrando íons e átomos neutros e suas respectivas representações de raio. Então, a gente vai analisar cada um desses itens e ver qual deles que tem todas as considerações corretas. Então, no item A, eu tenho o íon lítio e o átomo de lítio. O raio iônico do lítio, ele é menor do que o raio atômico do átomo de lítio. Então, essa primeira representação aqui, ela é coerente. Na espécie 3, eu tenho o ânion do átomo de oxigênio e eu tenho o átomo de oxigênio. O raio iônico do ânion oxigênio, ele é maior do que a do átomo de oxigênio, porque ele recebeu dois elétrons e expandiu sua camada. Então, essa espécie aqui está representada de modo incorreto. Portanto, essa alternativa aqui não nos atende. Analisando o item B, eu tenho o cátion cálcio e o átomo de cálcio. O cátion cálcio ele tem um raio iônico menor que o do átomo de cálcio. Então, essa representação aqui, ela está ok. Comparando a espécie 3, eu tenho o átomo de bromo e o ânion brometo. O ânion brometo, ele, por ser um ânion, no caso, ele vai ter o raio iônico maior que do átomo de bromo. Então, essa representação das espécies 3 e 4 está correta. O ânion cloreto, ele vai ter um raio iônico maior que a do cátion potássio. Então, essa representação aqui não nos atende, portanto, também o item B não vai nos atender. No item C, eu tenho o átomo de lítio e o cátion lítio. Já nessa primeira representação, ela não nos atende, porque o raio, o raio atômico do lítio, ele é maior do que o raio iônico do íon lítio. Então, essa alternativa aqui já está incorreta, já na primeira representação, então também não nos atende. No item D, eu tenho o átomo de estrôncio e o cátion estrôncio. Essa representação aqui também não vai nos atender, porque o raio atômico do átomo de estrôncio, ele é maior do que a do íon estrôncio, o raio iônico do íon estrôncio. Então, essa representação aqui também não vai nos atender, consequentemente, essa alternativa também não vai estar correta. Por fim, chegamos à alternativa E, que vai ser nosso item correto. E por que que ele vai ser correto? Eu tenho o cátion sódio e o átomo de sódio. O raio iônico do íon sódio é menor que o raio atômico do átomo de sódio. Então, a representação das espécies 1 e 2 está coerente. O átomo de selênio, ele tem um raio atômico menor que a do íon selênio.
do ânion selênio, o seleneto. Então, essa representação aqui, tanto quanto a do sódio, ela nos atende. Uma vez que o ânion recebe elétrons e expande sua camada, a espécie 4 vai ter um raio maior do que a da espécie 3. Por fim, chegamos na espécie 5, que é o cátion rubídio e o ânion brometo. O cátion rubídio, ele perde elétron, então o seu raio diminui, e o ânion brometo recebe elétron e o seu raio aumenta. Então, a representação das espécies 5 e 6 está coerente. Consequentemente, essa é a nossa alternativa correta. A alternativa é. E é isso, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo.